Você conhece alguma mulher que depois do parto, ao invés de se sentir alegre com o nascimento do filho, fica triste, chorando sem motivo, com pensamentos negativos? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que vamos falar: depressão pós-parto. O período pós-parto, que em medicina nós chamamos de puerpério, é um período de muitos desafios para a mãe. Além de uma série de alterações hormonais e no seu corpo, ela tem de lidar com o recém-nascido sob seus cuidados, a falta de sono, a amamentação, se adaptar a uma nova rotina e a uma nova dinâmica familiar. Por isso, o puerpério é um período em que muitas mulheres experimentam alguma alteração de humor. Os sintomas são leves e passageiros para a maioria delas, mas cerca de 10 a 15% tem um quadro mais intenso e que não melhora com o passar do tempo, evoluindo para aquilo que nós chamamos de depressão puerperal ou depressão pós-parto. É importante você saber que a grande maioria das mulheres, cerca de 85%, tem um quadro chamado disforia puerperal ou blues, que é a forma mais leve dos quadros depressivos no pós-parto. Os sintomas são oscilações de humor, tristeza, cansaço, insônia, sentimentos de solidão, preocupação excessiva com o bebê. Eles começam em geral nos primeiros dias após o parto e desaparecem espontaneamente em até 2 semanas, sem a necessidade de um tratamento específico. Você deve se preocupar com a possibilidade de depressão pós-parto se os sintomas persistirem por mais de 2 semanas e se não estiverem melhorando com o tempo. Além da tristeza e da vontade de chorar, tem outros sintomas que eu quero que você preste atenção: desânimo e cansaço extremo, mesmo quando você consegue descansar um pouco interesse pelo bebê, falta de interesse e prazer em todas as coisas, falta de apetite, falta de desejo sexual, dificuldade para dormir, medo de ficar sozinha, sensação de que não vai dar conta das coisas, sentimentos de culpa, dificuldade para cuidar de si e do bebê. Esses sinais são frequentes em muitas mães. Se eles acontecem somente em alguns dias, isso é perfeitamente normal. O que não é normal é se esses sinais vão ficando mais graves e não melhoram com o passar do tempo. Nesse caso, é a hora de procurar um médico psiquiatra para avaliar se é necessário iniciar um tratamento. Agora eu quero chamar a sua atenção para os sinais de gravidade no período pós-parto, que em medicina nós chamamos de sinais de alerta. Tem alguns casos em que a depressão pós-parto fica tão grave que a mulher começa a ter pensamentos muito negativos em relação a ela mesma e em relação ao bebê, muitas vezes com ideias de suicídio ou de fazer mal para o bebê. Se isso estiver acontecendo, ela precisa de uma consulta psiquiátrica de urgência no pronto-socorro. Nesses casos graves, muitas vezes a mulher não tem iniciativa de procurar o tratamento. Por isso, é muito importante que familiares e amigos ajudem, reconhecendo o problema e levando a mulher para o pronto-socorro. O segundo sinal de gravidade é a psicose puerperal. Nesse caso, que normalmente acontece nos primeiros dias ou semanas após o parto, a mulher pode apresentar alucinações, que significa ouvir vozes ou ver coisas que não estão acontecendo, delírios, que são ideias que não correspondem à realidade, um discurso desconexo, ou seja, falando coisas sem sentido, comportamento desorganizado, ou seja, se comportando de maneira estranha ou diferente da habitual, agressividade e algumas vezes também ideias de suicídio. A psicose puerperal é um transtorno mais raro que a depressão, mas é muito grave e é uma emergência psiquiátrica. Por isso, nesse caso, procure o pronto-socorro. Quero que fique bem claro que a depressão pós-parto não é culpa da mulher, não é frescura, não significa que você não é uma boa mãe ou que fez algo de errado. A depressão é um transtorno muito comum nessa fase e tem tratamento como qualquer outra doença. Se você ou alguma conhecida sua está tendo esses sintomas de que falei aqui, procure o médico psiquiatra. Com a ajuda profissional adequada e o apoio de familiares e amigos, você pode melhorar muito e ficar totalmente bem. Esse é o canal Doutor Ajuda e o seu objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que muitas mulheres não procuram tratamento por culpa ou vergonha ou ainda por medo de tomar remédios e não poder mais amamentar? Não tenha medo. Quanto antes você procurar o tratamento, melhor você e seu filho vão viver essa fase tão especial que é a chegada de um bebê.